Muito bem, pessoal, muito prazer de estar aqui novamente. Eu sou o Márcio Cotes, sócio do Cotes Advogados, e a gente está aqui para mais uma edição do nosso podcast, que tem a intenção de unir tecnologia, direito, né? Cada vez mais tecnologia fazendo parte da sociedade. Hoje, de fato, vivemos numa sociedade digital, tecnológica da informação, e, consequentemente, isso já é uma máxima de séculos. Esse convívio em sociedade, seja no meio digital ou na realidade física, como assim alguns dizem, ele tem que ser regulamentado. Afinal de contas, já diria o filósofo, o lobo do homem é o próprio homem. Então, o direito ele vem basicamente para regulamentar esse convívio em sociedade. E, atualmente, como já era previsto, né, eu lembro de ter publicado no Valor Econômico, há uns 4 anos atrás, falando da necessidade da regulamentação daquilo que hoje é uma das tecnologias que mais cresce e que, consequentemente, já está gerando algumas preocupações, que é inteligência artificial. Estou chamando aqui de tecnologia, mas isso pode ter inúmeras definições. A gente pode entrar aqui em algumas questões mais técnicas, porque a gente tem aqui um especialista, que é o Gustavo Zaniboni, que vai falar um pouquinho aqui sobre questão de inteligência artificial, questões relacionadas à regulamentação de inteligência artificial. Então, antes de mais nada, Gustavo, muito obrigado por estar aqui com a gente, batendo esse papo. É um prazer enorme, uma honra estar aqui conversando com você sobre um tema tão quente como esse, né? Eu espero conseguir fazer a ponte aí entre a parte técnica e a parte de regulamentação. Eu brinco, né? Eu converso com profissionais da área de direito faz bastante tempo, desde o tempo lá da LGPD, do GDPR. Eu brinco que às vezes eu falo uma ou outra palavra em latim, que é para ficar mais amigo dos advogados, mas vamos tentar fazer uma ponte bem estruturada entre essas duas áreas aí, que tem que cada vez mais se conversar, porque você falou muito bem, o mundo hoje ele é quase 100% digital. Mesmo nas atividades que a gente faz no mundo analógico, a gente está sendo apoiado ou até ler um livro, muitas vezes, que era uma atividade bastante analógica, vira digital, porque você acaba lendo num leitor digital. Então, a nossa vida mudou, o mundo mudou bastante, e a gente tem que lidar com isso agora. Sem dúvida. A gente lida, eu particularmente lido com isso há 20 anos, né? E o direito, ele soa igual latim, mas a tecnologia soa igual Esperanto para a maioria das pessoas. Então, o nosso papel é justamente ser o intérprete entre esses dois mundos e fazer tudo isso coexistir da melhor forma possível. Eu vou pedir inicialmente, Gustavo, para você descrever o que é inteligência artificial. Tá bom. Você já começou com a pergunta mais polêmica de vários trilhões de dólares, né? Inteligência artificial, ela é uma área do conhecimento. Tá? Hoje, com o advento do chat GPT e com como a inteligência artificial ou softwares que usam inteligência artificial chegaram no mercado, cada um tem o seu entendimento sobre o que é IA. E muita gente encara IA como uma coisa. Mas IA, inteligência artificial, é uma área, um campo científico, tá? da ciência da computação, que tem algumas técnicas para resolver problemas, porque em computação a gente resolve problema, e essas técnicas elas têm características muito particulares. Por exemplo, o programa normal, o programador descreve certinho, como se fosse uma receita de bolo, o que o programa vai fazer passo a passo para pegar inputs ou informações que você coloca no programa e gerar saídas. Tá? Quando a gente está falando de técnicas de inteligência artificial, esse caminho não é um caminho direto. Eu tenho problemas que eu não sei resolver assim, que eu não tenho uma receita de bolo, e eu monto um sistema, um software de um jeito em que eu apresento exemplos do que eu quero de resposta. E daí esse sistema, a gente fala, o termo técnico é estima parâmetros, né? Ele tem parâmetros, esses parâmetros são estimados, que é o que todo mundo chama de treinamento ou de aprendizado.
E daí esse sistema, ele passa a conseguir resolver aquele problema que eu não sei fazer a receita de bolo, baseado nos exemplos que eu dei para ele. Isso é 90%, tem outras técnicas que usam, eu ensino o caminho, não passo exemplos, mas o grosso, o que a gente vê assim, 90% do que tem hoje sendo utilizado no mercado, funciona desse jeito. Eu apresento os exemplos, e daí esse software, esse sistema, ele aprendeu alguma coisa, ou ele estimou os parâmetros para levar aquela entrada naquela saída baseado nesses exemplos, e quando eu venho com uma entrada nova, ele tenta fazer, eu vou fazer mais ou menos parecido com os exemplos que eu vi e gera uma saída parecida com aqueles exemplos. Isso resolveu muitos problemas de visão computacional, agora os LLMs. A gente nunca soube explicar para um computador a semântica da linguagem. Isso, sintaxe a gente faz desde a década de 70, mas a semântica, nós programadores nunca conseguíamos explicar para um computador. Fazer um programa usando modelos de linguagem, hoje a gente consegue. O computador passou a entender semântica. Como? Porque eu mostrei infinitos exemplos para ele. Então, IA, de verdade, é uma área da ciência da computação. Só que a população em geral está chamando de IA esses programas mais inteligentes, digamos assim, programa que identifica objetos num vídeo, programas que geram textos, né? Então, daí tem a definição do senso comum, digamos assim, e a definição científica ou acadêmica da coisa. Por isso que eu comecei nosso bate-papo falando que era, aspas, uma tecnologia, né? E disse, tem discussões com isso, porque no fundo ela não é uma tecnologia, ela é um conjunto de técnicas que cria uma área de conhecimento, como você colocou, da ciência da computação. Né? Então, ela não é uma coisa, ela é um universo. É a mesma coisa de você falar que o direito, né, que é uma área de conhecimento, ele se resume, né, ao direito civil. Né? Exatamente. Então, na verdade, o direito como um todo, lato sensu e não estrito sensu, né, a área de conhecimento é muito mais ampla. Ou, em outras palavras, inteligência artificial é gênero, não é espécie. Né? E aí, o conjunto sim, de técnicas é que criam inteligência artificial, e aí você pode usar infinitas técnicas para isso. E a grande diferença vamos chamar, outras áreas de conhecimento das ciências da computação, daquilo que é mais tradicional até então, é que antes existia um problema específico, e a programação, ela existia, ou seja, tudo aquilo era programado para resolver um problema pré-existente. Inteligência artificial, ela não resolve um problema pré-existente porque ela nem sabe qual é o problema que efetivamente vai ser apresentado a ela. E nem o programador. E quando isso é apresentado para ela, dependendo das técnicas que foram aplicadas, do que ela tem de padrão, né? Ela vai fazer uma interpretação de contexto que antes não existia, para ela então decidir qual que seria a solução para aquele problema que previamente não existia, foi apresentado naquele momento. E aí a grande preocupação, porque aí é o ponto que a gente começa a gerar as questões jurídicas, às vezes, a ferramenta utilizar um padrão ou tomar uma decisão que antes ela não tomava, porque quem tomava a decisão antes era o programador. Então, o programador ele vai fazer assim, assado e cozido, como diria a minha mãe, e o resultado vai ser esse. Quando agora se dá a possibilidade para, vamos chamar, inteligência artificial como campo de conhecimento, em razão das técnicas que são colocadas, tomar a decisão do resultado, pode ser que ela use um padrão que não é adequado. Né? Então, pode usar um padrão com viés preconceituoso, pode usar um padrão para solução que infrinja direitos autorais, pode usar um padrão que eventualmente infrinja questões de privacidade de dados, pode até vir a tomar e usar alguns padrões com um viés de crime. Né? Então, aqui a gente pode dar inúmeros exemplos de cada uma dessas áreas do direito, de que, eventualmente,
a inteligência artificial pode usar padrões, porque é ela que toma a decisão a partir de agora, e trazer algumas consequências jurídicas em cima disso. Você concorda com essa explicação que eu acabei de dar aqui, Gustavo? Eu concordo, foi uma explicação muito boa. Se você me permite, eu quero acrescentar algumas coisinhas, mas a linha está bem clara. O principal problema antes desse é que quando você tem usa uma técnica de inteligência artificial, só vou fazer uma ressalva, tá? A gente tem técnicas mais clássicas, como regressões, árvores de decisão, que elas são muito mais controladas e você sabe muito melhor, elas são mais maduras. Limitadas também com relação aos resultados. Isso, e você são mais limitadas e você sabe o que elas estão fazendo no final das contas, elas são técnicas de machine learning que a gente fala, mas no final uma vez que ela decidiu o que ela vai fazer, você consegue ver o que ela está fazendo e elas estão mais sob controle. Mas no geral, quando você tem redes neurais, e tudo que é mais útil, você usa redes neurais, você tem a imprevisibilidade. Esse é um componente que não é um erro, ele é um componente que existe em qualquer sistema que use inteligência artificial. Então, o primeiro componente da imprevisibilidade é algo que a gente precisa se preocupar. Ponto. Tá? Depois, a gente tem que entender que a inteligência artificial, ela tenta... a gente antropomorfiza, mas não tem jeito. Ela tenta enxergar naqueles exemplos, naqueles dados, naquela informação que você passou para ela definir seus parâmetros, relações. Então, muitas vezes, o processo da natureza que a gente está querendo modelar com o sistema, ele já tem viés. Não é nem um viés de erro dos dados, o processo é enviesado. E daí, quando você joga isso para o computador, é óbvio que esse viés vai vir junto para o computador. Então, o mais importante é assim, quando a gente desenvolve um sistema que usa inteligência artificial, a gente tem que ter a consciência clara do que a gente está fazendo e do que a gente vai ter. Porque talvez a gente converse um pouquinho mais depois e volte nesse assunto, mas daí o que acontece? Sabendo isso que você falou, que eu posso causar um dano na saída, que eu posso fazer alguma coisa, e não é na saída da inteligência artificial, é do sistema que usa a inteligência artificial. Se eu não tomar esses cuidados, se eu não tiver claro para mim as limitações e as características, eu não consigo mitigar esses problemas. Mas todos esses problemas que você falou, ou eu resolvo sabendo como isso funciona e resolvo ali na saída, ou eu teria que fazer uma análise anterior e sequer começar a brincar. Porque às vezes você ouve as pessoas falando assim, nossa, mas eu não sabia que podia acontecer isso. Não, se você tivesse analisado, se você entendesse o que você está fazendo, você ia saber que isso era óbvio que ia acontecer. Então, a gente vive desse jeito, tem que ter uma análise profunda, é quase É que, de fato, Gustavo, a gente vive desse jeito há muito tempo. Né? É o by design que a gente tem que ter, né? Exato. E digo mais, antes mesmo até dessa revolução tecnológica que a humanidade está vivendo. Existe um mecanismo do direito que ele é definido até por lei, ele é texto de lei, né? Isso está na Constituição Federal, na verdade ele está no Código Civil e vem de um princípio constitucional, né? Que ele diz que ninguém pode alegar ignorância da lei para o cumprimento da lei, né? Ou, no Código Civil, ninguém pode utilizar a sua própria torpeza em benefício próprio. São duas coisas distintas, mas que cabem aqui. Primeiro, eu não sabia. Isso não vai ajudar muito a partir do momento que a lei estipula regras. Segundo, né, eu faço errado e depois tenho um prejuízo e aí eu me beneficio, né, desse prejuízo que eu tomei, mas você sabia que era errado. Por isso que na regulamentação, aí já entrando na regulamentação, eu sou extremamente favorável e digo isso há anos, a responsabilização de quem cria a tecnologia, mas também a responsabilização de quem usa a tecnologia. Portanto, quem cria tem que ter parâmetros para que não tenham viés, né, como você colocou, que possam trazer prejuízos a terceiros.
quem usa também tem que saber que esse campo do conhecimento, ou essas técnicas de inteligência artificial, elas podem também trazer prejuízos a terceiros. Então, nem quem cria pode alegar que não sabe o que o sistema jurídico determina, e nem quem usa pode, eventualmente, sofrer um prejuízo e alegar a torpeza em benefício próprio, né? Então, o mecanismo, já de início, ele já existe, né? Eu acho que e você deu um exemplo agora, você, quando fez a ponte lá com a parte legal, eu dei um exemplo ontem numa palestra que eu estava fazendo lá na IBM, e eu vou dar esse exemplo, se você me permitir um minuto, ele é um exemplo que ilustra, e eu vou acrescentar uma coisa que me veio na cabeça aqui. Imagina que por que eu vou dar esse exemplo, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, essa relação do desenvolvedor e do usuário, ela é um pouquinho mais complexa, porque a gente tem mais players, e eu vou dar o exemplo. Imagina que eu sou uma empresa e que eu não desenvolvo o software, assim, aplicação final. Eu desenvolvi só um modelo de reconhecimento facial, né, que não é nem que reconhece, ele só marca os pontos no rosto do cidadão. E eu desenvolvi esse modelo só usando no treinamento rostos de homens brancos nórdicos. Tudo bem? E esse está o modelo lá. E eu descrevi bonitinho. Esse meu modelo foi treinado com essa base de dados de rostos de homens brancos nórdicos. Muita gente que olhar meio rápido para o assunto vai falar, nossa, mas esse modelo é preconceituoso, ele tem viés, etc. Certo? Só que aí eu vou trazer o adicional da vida real para a gente pensar. Só que, ok, esse modelo ele não faz nada quando ele não tem uma aplicação. Se eu for usar esse modelo para uma aplicação de segurança pública no Rio de Janeiro, muito provavelmente ele é um modelo ruim, porque ele vai ter uma discriminação enorme. Porque o fenótipo das pessoas que a gente está olhando lá é totalmente diferente. Então, eu começo a causar dano ou a ter problema quando eu tenho a aplicação, que seria lá a segurança pública, um sistema de procurando pessoas usando esse modelo. Daria errado. Se eu usar esse modelo na autenticação para a entrada da academia militar sueca, esse modelo não é discriminatório, ele é um modelo excelente para aquele uso. Então, o desenvolvedor desenvolveu o modelo, cedeu o modelo, se ele tiver documentado, rastreado, bonitinho, com tudo explicado, ou o outro desenvolvedor que fez o software, que fez a aplicação, se responsabiliza por ter usado o modelo certo. Do mesmo jeito que quando você vai dirigir um carro lá na Alemanha, que não tem limite de velocidade, se o seu pneu só suportar até 180 km por hora, você não pode andar mais do que isso. A escolha do pneu é responsabilidade do dono da montadora, né? O pneu tem a especificação dele. Só que agora eu vou acrescentar, essa é a parte que você trouxe adicional. Só que se de repente o governo da Noruega começar a usar esse banco de dados biométrico, mas para fazer score social de todas as pessoas que estão passando na rua, eu tenho uma violação pelo resultado. O uso do software, que é de reconhecer as pessoas, que lá na Noruega estaria ok, também do mesmo jeito que estaria na Suécia, só que daí o uso do resultado dele é para alguma coisa que fere, por exemplo, lei de privacidade, que é de você identificar todo mundo que está passando sem uma base, sem uma base legal. Então, veja que a gente tem 3 pontos. Eu tenho quem desenvolve a tecnologia ou aquele módulo, que eu tenho que impor regras, mas eu não consigo falar de risco para esse cara. Porque eu só vou falar de risco quando tiver dano, e eu só tenho dano quando eu coloco ele dentro de uma aplicação. Daí eu tenho como falar de risco, de dano lá na aplicação, e daí eu tenho como falar também de risco, de dano, de crime no uso do que sai da aplicação. Então, esse desenho que você fez é exatamente o maior desafio da regulamentação, porque eu estou regulamentando uma coisa complexa.
Mas eu sinceramente acho, Gustavo, e isso, eu tenho 20 anos de carreira e a gente passou desde a época que um negócio inovador chamado e-commerce tinha zilhões de dificuldades e a gente falava, não, gente, é um comércio por um meio diferente. Quando blockchain era uma coisa diferente e complicada. Não, gente, isso só o meio digital ele rastreia, né, de forma permanente. É um ledger, só que digital. Pronto. Ah, não, mas os crimes digitais hoje não tem previsão no Código Penal. Não, gente, isso é só estelionato feito por meio digital. Isso é só falsidade ideológica feita por meio digital. Né? Eu acho, sinceramente, que tem muita questão aí de inteligência artificial que, com todos esses exemplos que eu estou dando, a gente, às vezes, quer ser mais realista do que o rei. Porque disso tudo que foi colocado aqui, o primeiro exemplo, a primeira coisa que me vem à cabeça é o medicamento. O medicamento, ele foi feito e ele tem a finalidade a qual ele atende. E que o fabricante diz, ele atende isto aqui. Se você usa o medicamento para uma outra finalidade, porque às vezes o medicamento ele tem um resultado para outras finalidades, mas ele não foi feito para aquilo, né? Posso te dar aqui, não sou médico, mas te dou vários exemplos, né? A aspirina, ela foi feita para resolver o problema de dor, né? Dor de cabeça, mas ele resolve, afina o sangue, várias outras questões. Sim. Mas foi feito para aquilo. Então, quando você fala da questão do desenvolvedor, é a mesma coisa do remédio. O fabricante desenvolveu para isso, mas tem gente que usa para outras coisas. E aí o fabricante, ele coloca na bula, assim como para mim tem que ter bula, no caso da tecnologia, é para isso, os efeitos colaterais são esses e nunca utilize para isso. Legal. Mas tudo que está na bula é o suficiente? Não, porque não dá para a bula prever tudo. E aí vem um disclaimer final. No caso de dar problema, procure um médico. Ou mais, só compre esse medicamento se for com receita. Então, aquele que vai usar, ele tem que perguntar para a área técnica, talvez até para o advogado especialista, se aquele remédio que ele vai usar pode, eventualmente, trazer algum efeito colateral. Porque, a partir do momento que aquela vamos chamar de solução, está na prateleira, e você vai começar a utilizar, a responsabilidade passa a ser sua com relação ao uso desse medicamento. E esse exemplo que você deu é excelente, porque as pessoas que estão discutindo o assunto, eu não estou nem chegando lá na regulamentação, mas eventos que acontecem no dia a dia, tem problemas tanto de área médica quanto de área de segurança pública. Eu vou falar de segurança que está mais no dia a dia, né? Mas, por exemplo, reconhecimento facial prendeu errado um cidadão, né? Então, não vou discutir se está certo, se está errado, por que prendeu, a gente tem uma série de problemas sistêmicos na sociedade, mas olhando para a tecnologia, veja, como é que você mitiga esse problema? Uma vez que você tem a bula, que você sabe que um sistema, por exemplo, de reconhecimento facial, ele tem limitações, quem vai fazer o software, quem vai fazer a aplicação que usa esse modelo, e se faz isso, tá bom? Até hoje, quando o pessoal reclama que deu problema, eu peço para entender o sistema e eu não consigo chegar num sistema que não esteja fazendo assim. E eu fiz muito disso no tempo que eu trabalhava em segurança pública, mercado de defesa, eu desenvolvi sistemas assim. Como você sabe que tem muita chance de ter erro na hora de identificar, porque você tira a foto da pessoa que você está procurando num ângulo bonito, com iluminação, etc., e quando a pessoa está passando lá no estádio de futebol ou lá na Central do Brasil, você está vendo uma imagem toda torta, toda esquisita dela. Então, a taxa de acerto é baixa. Você não consegue ter uma taxa alta de acerto. Então, o que você faz? Tem um cidadão humano olhando para uma tela, com câmeras, vendo muita gente passando, um livro cheio de fotos aqui, e ele tenta identificar essas pessoas na câmera. Ele vai ter que olhar 1000 fotos por minuto, e ele não vai ter a memória fotográfica para reconhecer. Então,
Ao invés de você usar um sistema que identifica quem é a pessoa procurada, o que é muito difícil de acertar 100% por causa dessas condições e essas características que eu te disse, você faz o quê? E aí é o software, aí é o sistema, aí não é a IA, aí é a pessoa que está receitando o remédio, entendeu? Uhum. O que você faz? Você faz um sistema que faz assim, ó, eu não vou te falar quem é o Gustavo que eu estou procurando na imagem, mas eu vou descartar todo mundo que não é o Gustavo. Porque descartar eu tenho certeza que não é aquele cara. Eu não tenho condição de achar que é pela imagem, então descarta. Esses que eu não descartei, você humano olha e tá aqui a foto de quem ele pode ser. E você confere. Então, você põe um layer de mitigação de um risco, porque você conhece que a bula daquele medicamento é incapaz de acertar com uma precisão de mais de 80%, 90%. É do exame médico. Se fosse só o exame médico feito por máquina e tecnologia, nós não precisaríamos passar no médico e ele não precisaria fazer alguns exames de toque, de perguntas para chegar num diagnóstico, né? O exame, assim como a tecnologia, ela é meio, ela não é... Isso. Né? E você pode, no caso, por exemplo, de radiografia, ao invés do sistema de IA ajudar quem está analisando aquela radiologia, aquela radiografia, apontando aqui eu tenho um problema, o que ele faz? Ele fala o seguinte, ó, não tem nessa, não tem nessa, não tem nessa. Todo mundo que não tem problema, ele tira. As que ele tem dúvida, as que não estão 100% de chance de não ter problema, o humano olha. Então, você pode fazer até uma rechecagem, um segundo exame, uma segunda vez. Isso, mas você entende que isso não é a IA. Sim, não, isso lógico é que... um sistema, é um aplicativo que usa e está usando aquilo que esse exemplo que você deu, inclusive eu vou pedir licença que eu vou usar quando eu falar daqui para frente. É a bula. Sistema, né? Certeza. Se tem a bula e eu sigo a bula, eu sei que a bula me dá aquela limitação. Então, não adianta eu tomar só aquele remédio. Eu sei que aquele remédio serve para esse pedaço e eu vou ter que resolver. Então, eu vou tomar um remédio para diminuir meu triglicérides, mas eu vou parar de comer massa e chocolate. Entendeu? Atualmente, remédio que é para diabetes, para perder peso. Então. Não é? Então, assim, Exatamente. o remédio, a solução, ela foi feita com essa finalidade, desta forma, mas se você faz um uso, você, usuário, ou alguém que vai criar uma segunda solução, faz um uso indiscriminado, em desconformidade com a bula, por isso que eu volto a repetir, dentro do meu sistema de regulamentação, a responsabilidade é do desenvolvedor e do usuário se faz mau uso daquilo. Sim, sim. Né? Então, e para mim o exemplo, para simplificar, porque às vezes a gente complica demais, é o do medicamento. O fabricante tem responsabilidade até um ponto, o usuário passa a ter uma outra responsabilidade a partir do momento que faz um mau uso daquele medicamento. Né? Agora, criado esse contexto que a gente concorda, né? No que você acha que o atual projeto peca? Tá bom, vamos lá. Eu vou citar um pouquinho Europa e a Act, vou citar um pouquinho o atual projeto para a gente. O caso do GDPR foi muito típico, porque o Brasil seguiu mais ou menos o que estava no GDPR para privacidade e proteção de dados para LGPD. E no caso do GDPR, é uma opinião minha, tá, de matemático, longe de ser advogado, é que o projeto do GDPR, o texto do GDPR é um texto muito bom, né? Tinha bastante coisa da Alemanha ali que já tinha um histórico muito grande para privacidade e proteção de dados, e a gente importou o grosso desse texto para o texto nacional e teve sucesso. Tá? O texto do AI Act e o texto do PL, que está atualmente em tela, que está lá no Congresso, eles foram textos. O texto do nosso PL, por exemplo, ele saiu no relatório de mais de 1.000 páginas no final de 2022. A gente sequer teve o boom do Generative AI.
Uhum. E o pessoal do AI Act também tomou um susto. Eu não sei como é que eles assustaram, tá? O primeiro artigo de Generative AI é de 2014, que são os Generative Adversarial Networks. E a gente já tem chat GPT, entre aspas, desde 2017, 2018, depois do paper da Atenção é Tudo que a gente precisa lá do pessoal do Google, que montou a história, a estrutura dos Transformers. E daí chegou em 22 e todo mundo assustou, falou, nossa, que negócio é esse? Daí mexeram no texto da Europa. O meu problema é que, assim como o GDPR tem seus problemas, mas estava um texto bastante coerente, porque tinha uma experiência da Europa com privacidade e proteção de dados LGPD, ficou um texto bastante razoável por imitar a Europa. O meu medo é que a gente faça a mesma coisa agora com inteligência artificial, porque o texto do AI Act ele está um pouco ruim no ponto de vista prático. Por exemplo, isso que a gente acabou de falar, essa diferenciação ela não está muito clara no texto. Eles falam de risco para modelo de inteligência artificial quando o risco está na solução. Então, daí, usos de inteligência artificial, por exemplo, para acompanhar expressão facial no trabalho ou na escola, a gente não pode ter, é um risco excessivo que o texto da Europa está adotando uma abordagem que, para mim, ela descola da aplicação prática, ela mistura coisas, e o nosso texto, ele está indo quase para o mesmo caminho, se a gente considerar o texto que está no PL. Está tendo uma outra comissão no Senado, que eu participei, eu fui falar lá, e eu coloquei lá os pontos que eu acho que são mais críticos, que é assim, a gente está complicando muito a situação. A Europa complicou muito. A gente precisa simplificar. A gente precisaria, citando o Cotes, tá? Márcio Cotes, da bula dos modelos. E isso pode ser ter uma entidade centralizada que consiga definir. Eu usava um exemplo mais complexo de mercado aeronáutico, né? O FAA, ele define processo. Então, processo. O que você precisa ter? Faça uma avaliação ética, garanta que os dados usados no treinamento não estão desrespeitando legislação pertinente de proteção de dados, privacidade nem de propriedade intelectual, e descreva claramente com direito à rastreabilidade os seus modelos. Não dá para falar de risco, porque o modelo não está usado. E daí você fala de risco setorialmente. Tem gente melhor do que o Bacen para falar de risco de uma aplicação de inteligência artificial para o mercado financeiro? Não. E o que você está falando, coaduna com o meu entendimento, como eu comentei aqui no início do nosso bate-papo, há 4 anos ou 5 anos atrás, eu publiquei um artigo no Valor Econômico e apresentei uma ideia de estrutura, né, antes da gente chegar ali nos pormenores, né? E a principal coisa que eu coloquei é que, para mim, a regulamentação ela tem que ser principiológica, né? Ela tem que dar uma visão geral do como queremos que inteligência artificial como área de conhecimento seja utilizada. Mais ou menos com o viés do marco civil da internet, porque ele é mais principiológico, do que o da LGPD, que ele é muito mais agudo, digamos assim, né? Sim. E ali, um dos princípios que eu coloquei, e o porquê disso, né? Por vários motivos. Primeiro, porque, do ponto de vista principiológico, você pode ter regulamentações específicas com relação a esse campo de conhecimento, essa área de conhecimento. Não tem como você regulamentar uma área de conhecimento com uma única lei. Mesmo porque o regulamento cita problemas e cita riscos do uso, não da tecnologia. Então, esse para mim é o maior problema. A definição está muito ruim nos dois PLs, tá? Tanto aqui quanto no AI Act, mas isso é preciosismo de matemático. Mas isso que você falou é importantíssimo, essa estrutura de ter a diferença do que é um modelo. Eu diria, e vão me bater por causa disso, eu diria que não existe um AI system. Existe um sistema de computação, um programa, uma aplicação, e essa aplicação pode usar AI em diversas partes. Inclusive, quando eu apresentei lá no Senado, eu mostrei, ó, isso é um software, um sistema de computação, e eu tenho AI 1,
AI 2, AI N, e eu tenho um monte de coisas que não são AI. Eu não tenho um AI system. Como é que eu vou fazer para regular esse sistema desse jeito maluco que estão falando, que é tudo a mesma, como se pudesse empacotar, se eu tenho várias AIs aqui dentro? Ah, não, mas cada um desse é um AI system. Não, não é. Isso é só um modelo que faz um pedacinho da coisa. O system é outra coisa. Então, por isso que eu acho que a gente tem que torcer para o substitutivo que vai vir simplificar, dar um passo atrás. Mas eu te interrompi, você estava falando da estrutura, é que eu quis concordar com ela, tá? Faz todo sentido. A ideia, para mim, ela deveria ser principiológica, porque não tem como se regular uma área de conhecimento, porque as regulamentações elas vão ter que vir para questões específicas, e aí tinha os princípios. Muitos deles estão, sim, no AI Act europeu, mas eu tinha colocado lá, né, o princípio da não regulamentação técnica, que é um deles, porque, para mim, isso é um problema muito sério, porque a minha área, que é a área do direito, ela tem a capacidade de atrapalhar muito o desenvolvimento da sociedade. Então, para mim, um dos princípios da lei deveria não permitir a regulamentação por lei, né, tecnológica. Essa tecnologia, porque a tecnologia é dinâmica. E aí depois o Congresso não acompanha e depois as empresas ficam com um pepino para resolver. E a regulamentação técnica, ela deveria vir num ambiente administrativo, que entra nisso que você está falando, nesse artigo que eu publiquei há 4, 5 anos atrás. Porque aí, de forma administrativa, as agências reguladoras podem, a ANPD regular na parte de privacidade, a Anatel na parte de tecnologia, né? O Bacen na parte financeira. Eventualmente podemos até discutir, apesar de eu não gostar muito da intervenção do Estado, mas às vezes é necessária, criar até uma agência, né, para questões de inteligência artificial que trabalharia de forma horizontal. Então, isso tem a ver com o que você está falando, porque se de forma a bula de remédio, para mim, ela deveria estar nesse princípio da não regulamentação tecnológica né, de forma legislativa ou por lei, mas ela tem que existir, isso também poderia estar na lei, mas tem que existir a necessidade pormenorizada disso, em cada setor regulamentado. Mas você sabe que eu confio muito, e eu convivo faz alguns anos com o pessoal, tanto os legisladores quanto com a turma do direito, tá? Falando assim do jeito bem coloquial, e eu confio muito em vocês para fazer essas coisas, porque vocês, dada a informação correta, dado o alicerce correto, as teses que eu tenho visto são muito boas. O que eu tenho visto é que muitas vezes tem um alicerce ruim, e daí se constrói uma tese muito boa em cima do alicerce ruim. Então, veja, não há mal nenhum, inclusive é bom que alguém fale assim, ó, todo mundo que for desenvolver aplicação lá na ponta tem que usar modelos que têm essas características. Não dá para você treinar um modelo, pôr esse modelo no mercado para ser usado por uma aplicação lá na ponta, se você não tiver rastreabilidade, de que dados você usou, se você não tiver feito uma análise que você tem base legal ou hipóteses de tratamentos que permitam que você use essas bases de dados, você não pode não ter considerado a questão ética, ou seja, o processo que eu estou modelando faz sentido ser modelado? Então, você poderia definir de forma até centralizada um pacotinho que seria o que tem que conter na bula. São princípios, sim. Isso. Como na medicação, você pode desenvolver medicamentos, mas nunca medicamentos com características disso. Isso. E daí, lá na ponta, porque veja, uma coisa que eu vejo no texto, vi no texto da Europa, mas deve ter no texto do Brasil, não me recordo, mas no texto da Europa, por exemplo, não pode usar a biometria facial para identificar pessoas sem motivo no meio da rua para score social, sei lá, tem alguma coisa do tipo assim. Você está preocupado com um problema que não tem nada a ver com a tecnologia, quer dizer, então se eu não usar IA para fazer isso, se eu usar eu vou injetar um
transmissor no couro do cidadão aqui e vou fazer o score social baseado no transmissor. Daí eu posso? Não. Então você não está regulando o IA, você não está regulando, você está regulando uma aplicação. E quem tem o bom senso ou quem tem a informação, quem tem a experiência para fazer essa regulação, normalmente é alguém do setor, tá? Eu não entro muito nesse assunto porque eu sou matemático, mas o que faz sentido para o meu ouvido bastante é isso, setorialmente regula risco de aplicação, e inclusive, daí, me desculpa, não sei se você ia tocar nesse assunto, mas esse é um problema que eu vi, por exemplo, com a norma do TSE. Imagens falsas geradas por inteligência artificial tem que ter um label falando que foi gerada por IA. Daí eu, matemático, eu uso que eu sou matemático quando eu quero provocar, né? Você vê que eu, matemático, me perguntaria para você que é advogado, faz sentido eu marcar que aquela imagem foi feita por IA? Isso ajuda alguma coisa? Ou faria sentido eu marcar essa imagem é fake, independente dela ter sido feita por IA, dela ter sido feita no Photoshop, ou dela ter sido feito o candidato abraçando um monte de ator? A imagem não ser real, a imagem ser falsa, é o que causa o problema que o TSE quis evitar. Só que daí ele manda pôr o label na imagem feita por IA. Então daí eu faço o fake com Photoshop e não preciso pôr label. E isso não faz sentido. Não, é uma questão de semântica, é uma questão de nomenclatura, mas você tem toda a razão. Eu lembro que eu dei uma entrevista para a TV Cultura quando saiu um comercial, se eu não me engano, da Volkswagen. Da Elis Regina, isso. E a pergunta da repórter era, primeiro, se tinha quais eram as questões legais que envolviam aquele tipo de comercial, né? Num primeiro momento, se a família autorizou, né, o uso de imagem, né? Não teria problema, e é óbvio que sim, a filha participou. Estava junto do comercial? Não teria problema nenhum. E aí ela falou, e a questão ética, né? Aqui nos Estados Unidos, estou falando com o pessoal daqui, né? Eu dou aula de uso ético das tecnologias, né? Sim. E é um exemplo que eu dou também nas aulas, e na entrevista eu falei, do ponto de vista ético, né? E agora, com o projeto, se vier a virar lei, aí passa a ser do ponto de vista legal, é salutar você informar aquele que está vendo que aquilo não é real, né? Porque senão a nova geração é capaz de... É uma desinformação. A nova geração é capaz de achar que a Elis Regina está viva. É uma desinformação. Sim, sim. Porque ele está vendo a filha que está viva junto com a mãe. Se a filha está viva, a mãe está viva. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Existir de que aquilo não é real. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Por meio de outra tecnologia, isso é o que menos importa. O que a gente está tentando proteger é a informação. Né? Quando saiu esse comercial, eu tinha ido naquela semana assistir o filme do Elvis. Só que o Elvis não foi recriado por IA. Não. Foi um sósia dele, foi um ator se passando pelo Elvis. No final do filme está falando assim, isso é uma obra de ficção, todas as pessoas aqui não necessariamente... Porque, inclusive, você tem categorias de filmes diferentes. Esse é um filme de ficção, não é um documentário. Normalmente o documentário usa imagens reais, certo? Sim. E não teve polêmica do Elvis ter aparecido ali, porque foi um sósia. Se fosse uma sósia da Elis Regina, tudo isso que você falou seria válido também. Então, olha como é interessante quando a gente olha o que já está instituído. Facilita muito você recriar pessoas usando inteligência artificial, recriar vozes. Realmente, você expôs a sociedade a um problema que antes você dependia de uma técnica maior para conseguir. Eu precisava de um sósia, por exemplo, do Elvis para fazer o Elvis. Se eu quiser fazer um filme do Elvis hoje, eu posso fazer não pode ainda, vai ser difícil fazer com IA, tá? Mas daqui a um tempo eu vou conseguir fazer usando o IA. Só que esse ponto é um ponto primordial. Eticamente, tem diferença de eu recriar a Elis Regina usando uma sósia, usando imagens do tempo dela retrabalhadas para parecer que ela está fazendo outra coisa, ou usando IA.
O problema ético é o mesmo nos 3 casos. Sim. Exatamente. É uma questão de semântica. Ele não é exatamente o mesmo, no meu ponto de vista, porque o do Elvis retrata épocas passadas. O da Elis Regina é mais sim. complexo, porque ele traz uma figura que não existe mais para um... Fazendo algo agora. Porque a filha está viva, né? Mas se a Elis tivesse sido com uma sósia, Sim, a questão ética seria a mesma. seria a mesma, porque dá Isso. a entender que a Elis está viva. O importante é, no direito, o que eu acho é que, às vezes, os profissionais do direito, eu estou generalizando, obviamente, porque tem faculdades que tentam resolver isso, falta um pouco de raciocínio lógico. E tem faculdade de direito que tem a matéria de lógica. O direito, ele parte de uma premissa que ele sempre vai proteger aquilo que a gente chama, tem que proteger pelo menos um bem jurídico. Então, quando existe uma norma, ele tem que proteger algo, senão ele é inócuo. Neste caso, o que tenta se proteger é a informação. Perfeito. Só isso. Então, é informar que aquilo não é real, que foi gerado por X, Y, Z, tecnologia. Mas o que eu tento proteger é essa informação que você está vendo, né? Ela não é real, é fictícia. E é muito bom ouvir isso de você, porque isso eu não vou ter que te pedir licença, mas eu já uso a imagem da Elis Regina quando eu vou falar sobre o assunto. Citei isso lá no Senado e eu sigo essa mesma linha, que o problema ali... Agora, o seu embasamento não é só lógico, como matemático, mas também do ponto jurídico. de vista ético e jurídico. Né? Legal, muito bom. Muito bem, meu cara, a gente vai ter que parar por aqui, já são 45 minutos de bate-papo. Agradeço imensamente, Gustavo. Precisando, né, de nós, a gente segue sempre à disposição. A gente já vem aí atuando com vários clientes, que são empresas que já se preocupam com relação ao uso de inteligência artificial, seja nas suas operações ou até no back-office, porque o uso está indiscriminado. Então, a gente já vê que isso já é uma constante, essa preocupação existe, mesmo que não exista uma lei regulamentando. Tem gente que já está se preocupando e criando os seus códigos internos. Né? É importante a gente colocar que nem tudo aí é um faroeste, e tem gente aí boa e preocupada. Então, a gente só queria finalizar dizendo que a intenção aqui é trazer um pouco mais de luz a tudo isso, um pouquinho mais pelo menos de opiniões distintas, cada um forma ali o seu próprio convencimento. Então, muito obrigado, suas últimas palavras aí. Eu agradeço, como eu disse, é um prazer e uma honra. Eu aprendi muito e sempre gostei muito da linha de divulgação de informação que você tem, desde a época de privacidade e proteção de dados, que eu acompanhei bastante, fui em alguns eventos que você palestrou e gosto muito disso. Hoje, na consultoria, na Redcore, quando a gente é uma consultoria estratégica, e eu vou falar de estratégia, de como usar IA, porque usar IA, realmente, isso que você acabou de falar é uma das grandes dúvidas de quem está fazendo a coisa do jeito certo. Essa preocupação, e como é que eu faço minhas políticas, como é que eu acerto a minha estrutura, como é que eu deixo meus funcionários usarem, não só para os produtos que estão sendo produzidos usando IA, mas para o uso do dia a dia. Então é bom saber que tem escritórios muito capacitados fazendo isso, porque quando a gente vai dar a nossa consultoria, a gente discute estratégia, discute a parte técnica também, né, dá segurança para as empresas por onde elas têm que ir, porque não dá para ser faroeste, tem que ser muito bem estruturado, mas é importante saber, porque muita gente precisa e hoje não tem como você começar a desenvolver ou usar inteligência artificial sem se preocupar com isso, principalmente no ambiente regulatório que não está finalizado, né? Você tem que ter as suas ressalvas, não gerar passivo. Pra você ter ideia, Gustavo, a gente está ajudando o desenvolvedor a criar as suas bulas e a gente está ajudando o usuário a determinar a forma que aquele medicamento deve ser utilizado. Né? Exatamente. E a outra máxima da Constituição Federal é: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Portanto, se não tem lei, é permitido. Só que a gente sabe que não é bem assim quando o uso é indiscriminado e afetam outras leis. Então, as empresas, pelo menos as sérias, já estão se preocupando em dizer de que forma esses remédios devem ser utilizados, e assim como os desenvolvedores sérios estão colocando seus disclaimers e com a ajuda de advogados,
para também deixar mais claro para que serve aquele medicamento que ele Me- fabrica. Mesmo porque o investimento é alto e às vezes demora 1 ano, 2 anos, e eu preciso fazer isso de forma que quando sair a legislação, eu não tenha que refazer tudo de novo. Então, ter esse acompanhamento, desse olhar de como a regulação e do que é o mínimo exigido, é muito importante. Então, eu agradeço, foi muito bom o papo e fico à disposição para conversar mais vezes quando você quiser e for interessante para o público, a gente pode conversar e bater mais papo. Muito obrigado. Obrigado a todos aí pela participação. Nós vamos ter uma série aí de podcasts falando dessa questão da regulamentação da inteligência artificial, assunto que a gente já acompanha há um certo tempo, já vem trabalhando bastante, mas que tem muita ainda coisa por vir. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Um abraço.